Este não é um episódio sobre quilômetros, mas sobre lugares que atravessam uma vida inteira. Antes de iniciar o caminho de Santiago, volto ao litoral norte, cenário de tantas lembranças, para encerrar simbolicamente a minha preparação. Assim como muitos peregrinos seguem além de Santiago até Finisterra, diante do Atlântico, meu treinamento também termina de frente para o mar. Durante séculos, acreditou-se que o mundo terminava diante do oceano. Os romanos chamavam aquele lugar de Finisterrae, o fim da terra. Para muitos peregrinos, o caminho de Santiago não termina na Catedral de Compostela, mas em Finisterra, onde a terra encontra o mar. Antes de partir para a Espanha, eu também precisava voltar ao meu fim do mundo pessoal, o lugar onde uma etapa da minha vida termina. Uau! Para que eu possa começar. Que lindo! Que lindo! Bom dia! Hoje é sábado, não é domingo, dia 18 de julho de 2026. Esse é o episódio 28 de Aparecida Compostela, o último grande treino antes do embarque para a Espanha, daqui a exatamente uma semana. Ainda vai ter uma última caminhada, mas ela vai ser apenas simbólica, da minha casa até o posto da Gruta, 4 km e pouquinho, onde eu vou pegar o ônibus para o aeroporto de Guarulhos e de lá o avião para Madrid. Falta uma semana, gente. Olha só como é que pode, né? Parecia tão distante quando começou a preparação. Hoje termina então a preparação física. Daí em diante começa a peregrinação. Vem comigo caminhar nesse último episódio de Aparecida Compostela. Eu sempre fui fascinado pelo litoral. Morava a pouco mais de 80 quilômetros do mar. Parece perto, mas para uma família que não tinha carro, era uma distância enorme. Cada viagem era um acontecimento. Às vezes vínhamos com meus tios, Lila e Pedro, que tinham casa no centro de Caraguatatuba. Outras eram aqueles inesquecíveis bate-voltas de um dia só com a família. Era o programa que aquela criança mais esperava nas férias. Os tempos eram diferentes. Menos quiosques nas praias, mais espaço. Bastava encontrar um lugar na areia e passar o dia inteiro ali. Como toda boa família brasileira, a nossa também tinha a tradicional farofa. Mas havia um detalhe que sempre chamava a atenção. Minha família, cara não nega, é descendente de japoneses. Enquanto muita gente levava sanduíche, frango assado, nós trazíamos onigiri, um bolinho de arroz que fazia parte da nossa cultura muito antes da culinária japonesa se popularizar no Brasil.
Hoje ninguém mais estranha um, mas 45, quase 50 anos atrás, aquilo despertava muita curiosidade. Eu vi as pessoas olhando pra gente, espantadas, como se uma nave espacial tivesse acabado de pousar na praia. Hoje, essa lembrança me faz sorrir. Aquele menino do castelo de areia cresceu. E o litoral ganhou outro significado. Vieram os carnavais, as marchinhas, os bailes na praça. Era um tipo de carnaval muito diferente, sem abadás, sem camarotes, sem ingressos. Bastava chegar e participar da festa. Se eu tivesse que escolher uma única música para representar aquela época, seria Chuva, Suor e Cerveja, do Caetano, mas eternizado na voz de Moraes Moreira. A chuva e o suor continuam muito presentes em minha vida. A cerveja, bom, essa geralmente fica para depois da caminhada. Tenho muita saudade daquela época, da juventude, das histórias, da leveza daqueles dias, mas não necessariamente falta daquela fase da minha vida. Hoje tenho a felicidade de dividir todos os meus sonhos com a Janete, minha companheira há 27 anos, de casados. E isso torna cada lembrança ainda mais bonita. As praias são as mesmas, talvez um pouco mais modernas e urbanizadas. Eu também mudei, cresci, amadureci. Foi também no litoral que muitas histórias como o corredor aconteceram. Tive o privilégio de correr nas 4 cidades do litoral norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Cada uma delas deixou uma lembrança diferente. No continente, as avenidas planas sempre renderam excelentes paces e bons resultados para esse modesto corredor. Mas Ilhabela ficou marcada por uma experiência inesquecível. Correr à noite pelas trilhas da ilha, apenas a lanterna de cabeça iluminando alguns metros à frente. Todo o restante era escuridão. Era impossível enxergar o fim da trilha. Bastava confiar e continuar avançando. Hoje também é assim. Eu sei onde vou começar, mas ainda não faço ideia de tudo que o caminho de Santiago vai me mostrar. Durante toda a vida, o litoral esteve presente em alguns dos momentos mais importantes da minha história. Talvez por isso faça tanto sentido encerrar essa preparação justamente por aqui. Foi também por essas praias que vivi uma das corridas mais marcantes da minha vida. Os 21 quilômetros da corrida 28 Praias. Um percurso pela areia e pelas trilhas, da Maranduba até a Praia Dura, 10 anos atrás. Aquela corrida, 28 praias, aqui mesmo, terminando na Praia Dura, tinha um significado muito especial, muito diferente. A Ana, esposa do meu eterno amigo Toninho Corredor, me pediu uma coisa muito simples: corre com ele. Eu estava em boa forma, poderia fazer um tempo melhor, mas naquele dia isso não importava nem um pouco. Eu passei mais de 3 horas no percurso porque decidi permanecer ao lado do Toninho, do começo ao fim. Depois a gente ainda participaria, né, do etapa lá de Caraguá, do Circuito Oscar, mas já não corremos juntos, cada um fez a sua prova. No ano seguinte veio aquele diagnóstico e pouco mais de 6 meses depois o Toninho partiu.
Hoje eu percebo que aquela corrida que terminou aqui na Praia Dura foi a nossa despedida. Só que nenhum de nós sabia disso. Algumas linhas de chegada a gente só entende muito tempo depois. Esta estrada também guarda outra história especial. Foi daqui que nasceu a corrida de revezamento entre Caraguatatuba e Ubatuba. A ideia surgiu comigo, depois foi abraçada pelo diretor Edivar. Com o passar dos anos, nossos caminhos seguiram direções diferentes. Faz parte da vida. Mas existe um reconhecimento que precisa ser feito. Foi ele quem manteve aquele projeto vivo durante muitos anos. Enquanto a vida me trazia outros desafios, ele continuou escrevendo essa história. Algumas ideias deixam de pertencer apenas a quem as criou. Elas passam a fazer parte da vida de outras pessoas. E existe um detalhe nessa história que eu jamais vou esquecer. Aquela primeira edição daquele revezamento, a nossa equipe, eu, Edson Tafarel, Paulo Ferreira e Július. Depois de quase 60 quilômetros percorridos em revezamento desde Caraguatatuba, chegamos aos quilômetros finais, atrás dos nossos adversários. Foi então que o Tafarel fez uma corrida simplesmente espetacular. Foi buscar o concorrente que estava bem adiante aqui nessa estrada. Ultrapassou nos últimos quilômetros, já lá, quase chegando no Itaguá, e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Nossa equipe venceu a primeira edição do revezamento de Caraguá a Ubatuba. Uma vitória incontestável, construída por 4 valentes corredores, mas comandada por aquele amigo veloz e guerreiro que hoje também faz muita falta. Sempre que eu olho aquelas fotografias, eu não vejo apenas uma equipe campeã, vejo pessoas que tiveram a felicidade e o privilégio de dividir uma história que continua viva até hoje. O Tafa, assim como o Toninho, também se foi, mas o seu legado ficou para sempre. Salve Toninho, salve Tafarel, para sempre, sem juízo. Saí um pouco da rodovia, aquele barulho de carro, para vir caminhar um pouco mais pela areia em uma praia para lá de especial. A praia que o Toninho Corredor me apresentou. Eu nem gostava muito eu vi entrar na água, acho que uma vez, se não me engano. Mas aqui a gente vinha todo ano fazer o treino de aniversário dele. Saindo lá da Maranduba, pra onde a gente está indo agora, e correndo até a ponta da Lagoinha. Nem lembro quantos quilômetros dava, uns 10 ele volta, né? 10, 11, não sei, ou mais, não lembro. O Toninho vinha pra cá passar as férias de verão todo ano. Aniversário dele no final de janeiro, a gente sempre vinha aqui correr com ele. Meu Deus, que lembrança boa. Quantas vezes que eu não vim aqui
Só é triste lembrar que no último aniversário que ele comemorou, em 2017, eu estava aqui em Caraguá, mas tive um problema lá na casa onde eu estava. Acabei tendo que voltar e não participei daquele último treino. Perdão, meu amigo. Você sabe o quanto que eu queria estar com você aquele dia, como estive em tantos momentos, né? Mas sempre que eu posso eu volto aqui para relembrar essa história, correr e hoje caminhar por essas areias sagradas, onde nós fizemos parte do revezamento 28 praias e onde nós celebramos tantas vezes no seu aniversário e em outras vezes que eu vim passar final de semana aqui. É isso. Esse treino tinha que passar, essa preparação para o caminho de Santiago tinha que passar por essas areias também. Parte da praia que a gente mais gosta. Muito aqui, ó, a Ilha do Mar Virado. Nossa, rapaz, quantas vezes nós viemos aqui, né? Desde que Toninha e a Ana nos apresentaram esse pedaço de paraíso aqui. Amo essa praia mesmo. Depois que meu amigo se foi, que todo o tempo se passou, todas as histórias aconteceram, continua sendo uma das praias que eu mais gosto no mundo. Vamos para Maranduba. Saindo da praia do Sapê, 17.600, chegando na Maranduba. Tá cheio, hein? Olha. Nem parece que é inverno, né? Deus nos presenteou com um fim de semana lindo, de sol, em pleno mês de julho. Uma semana antes da minha viagem para a Espanha, onde eu também vou pegar um sol para cada um. Um sol para cada peregrino. Mas olha que coisa linda. Vamos lá, que até a Tabatinga ainda tem chão. Oh, meu Deus. Obrigado por hoje. Obrigado por cada etapa dessa preparação fantástica do caminho de Santiago. Um peregrino no caminho de Santiago não chama nem um pouco a atenção, né? Só mais um na beira da Rio Santos, num congestionamento por causa de uma obra na ponte, aí chama um pouco mais. A galera tá estranhando aqui a passagem desse peregrino aqui por esse acostamento. Que divertido. Ah, vamos lá. 19.450. Falta pouco para chegar na Tabatinga. Só deve estar admirado, achando que eu tô indo caminhando para Aparecida, né, velho? Santinho aqui no meu peito, e deve estar achando que eu vou caminhando daqui até Aparecida. Mal sabem eles que eu vou daqui até Tabatinga. Que tal mais uns 5 km pra frente no máximo. Nem isso. Mas eu já andei desde Perequemirim lá em Ubatuba. Estamos chegando aqui na divisa, no limite do município com Caraguá. É isso aí. Daqui a pouco alguém vai parar, vai me dar uma água, uma barrinha. Será? Olha o portal. Ubatuba aguarda sua próxima visita. Aguarde mesmo, daqui a pouco eu tô chegando. Estou voltando daqui a pouquinho. É já. Ubatuba, 19ª cidade que eu visito na minha preparação para o caminho de Santiago. Caraguá será a 20ª. Estrada das Galhetas.
acesso à praia de Tabatinga. Depois que minha tia Lila vendeu, né, a casa do centro de Caraguá, que era onde a gente ia quando era criança, aqui passou a ser o nosso novo endereço. Tem toda essa natureza aqui próxima, mas ali na frente tem uma das praias mais movimentadas e bonitas, né? A primeira grande praia, primeira praia de Caraguá, na verdade, né? As outras praias menores que tem aqui, Figueira, Ponta Aguda, Galhetas mesmo, ainda são de Ubatuba, né? Inclusive a casa ainda fica antes do rio, que é o limite de município. Então a gente começou a frequentar esse pedacinho de Ubatuba quando eu tinha 6 anos, 87 eu acho. E a gente nunca mais parou de vir pra cá. Meu Deus do céu, quantas vezes, né? Tem aquela história do fim de ano, do Réveillon, a queima de fogos que deu errado. Ah, caramba, que história, quantas histórias, né? Quantas memórias de família. É, rapaz, esse litoral faz parte da minha vida. Todos esses anos. É, esse pedacinho aqui então traz muitas lembranças. É o nosso caminho para a praia. Às vezes de carro, às vezes a pé. Oh, meu Deus. Muitas vezes por aqui. Gratidão, meus tios. Tia Lila, tio Pedro. Proporcionarem, né? Tantas lembranças boas. Lá na casa de Caraguá, aqui, no sítio. Né? Nunca tive casa na praia, mas a casa deles era como se fosse a nossa, toda a família. É, eu não tenho uma praia da infância. Eu ia na Martins de Sá, eu ia na prainha, eu ia no Indaiá, na Praia do Centro. Ia em várias praias quando era moleque, né? Mas eu tenho uma praia da adolescência e da vida adulta. E é essa, praia de Tabatinga, primeira de Caraguá, vindo de Ubatuba. Aqui comecei a frequentar com 16 anos. E desde então nunca mais parei de vir pra cá. É a praia do meu coração, posso dizer, né? Que eu mais vezes estive. Janete, aqui que eu ensinei. Nós ensinamos. O Eduardo a amar o mar, o litoral norte, do mesmo jeito que a gente, né? Que começou a história de amor dele com esse litoral aqui. Quilômetro 25, 280, aqui na praia de Tabatinga, junto ao Oceano Atlântico, termina a minha preparação física para o caminho de Santiago de Compostela. Foram 28 etapas, passando por tantos lugares da minha cidade, do meu Vale do Paraíba, da minha Serra da Mantiqueira, e agora finalizando aqui no litoral norte do meu coração. Próxima vez que vocês me virem iniciando uma grande caminhada, não vai ser mais por aqui, vai ser lá nos Pirineus, vai ser lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Daqui a uma semana, se Deus quiser, estou embarcando. Daqui a 10 dias estarei começando oficialmente o caminho de Santiago de Compostela. Ainda vou voltar lá para a estrada para pegar o ônibus de volta para Ubatuba, mais 1 quilômetro e pouquinho, né? Mas encerro aqui oficialmente a minha preparação física do caminho de Santiago de Compostela. Obrigado a todos que acompanharem
Fiquem com Deus e acompanhem também a história desse peregrino, do Perê. Vocês vão ter uma surpresa no caminho de Santiago. Fiquem com Deus. Obrigado. Esse mar acompanhou diferentes capítulos da minha vida. A infância, a juventude, as corridas e agora a preparação para a maior viagem que já fiz. Assim como tantos peregrinos encontram em Finisterra o verdadeiro encerramento do caminho, eu encontro aqui o encerramento da minha preparação. Este é o meu fim do mundo pessoal. Não porque a jornada termina, mas é porque daqui que a próxima finalmente começa. Talvez eu tenha vindo até o meu fim do mundo pessoal apenas para descobrir que, na verdade, ele sempre foi um ponto de partida. Daqui a exatamente uma semana, eu vou atravessar o Atlântico, o mesmo oceano que agora está diante de mim. Vou sair deste para chegar a outro fim do mundo, aquele que durante séculos marcou o limite da Terra conhecida. Da próxima vez que vocês me virem começar uma longa caminhada, ela não será mais por aqui. Será nos Pirineus, a caminho de Compostela. O sonho de uma vida inteira está prestes a começar.